aula de português e hoje a nossa aula vai ser dedicada à leitura, então acompanha aí de casa. E onde é que está esse textinho, certo? Vai lá da página 210 à página 218. Então hoje a leitura, a gente vai ver a leitura de um conto, que é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história. E aí a gente vai perceber a presença de narradores de maneira breve, porém o suficiente para contar uma história completa. E aí o que a gente vai percebendo nesse ponto? Que dentro desse textinho a gente vai ter a presença de personagens, são aqueles que vão participar da história. Tem também o narrador, vai ser aquela pessoa que conta a história. Pode ser a pessoa que está participando da história ou um terceiro, certo? E também os contos, eles têm a característica de acontecer dentro de um tempo determinado. Isso pode ser em horas, pode ser dentro de um dia ou dentro de alguns dias, mas que seja de forma curta. E o espaço, a gente vai ter a presença de um ambiente que essa história vai acontecer. Tem também o enredo. E o que é isso? Vai ser a sequência de ações que vai acontecer na nossa história. E por último, o conflito. O conflito vai ser a situação que irá fazer com que os personagens tomem algumas atitudes. E aí, quando vocês forem ler o textinho de vocês, vocês vão perceber que os personagens dessa história é uma senhora, certo? Uma idosa e seus netos. E essa história vai se desencadear dentro de um ambiente que é a casa da vovó. E aí a gente vai acompanhar um pouquinho da leitura para que vocês possam ter uma ideia de como é que vai ser, tá certo? Então pega o livro de vocês aí e abre aí na página 210 e acompanha aí comigo a história de hoje, que tem como título Tratantes. Vamos lá? Não dormi bem. Acordou muito cedo, toda suada. O ar-condicionado não estava funcionando. Fazia um barulhão e não refrescava nada. O técnico já prometera umas 2 vezes que viria e não apareceu. Igualzinho ao marceneiro, que garantira vir logo, ver a porta do armário e acabar com aquele rangido desagradável toda vez que se abria. Jacaré veio? Nem ele. A gente confia, espera, o tempo passa, não aparece ninguém. São todos uns tratantes, olha o título do nosso textinho. Incapazes de cumprir o compromisso. Perceberam que essa palavra ela está em negrito, está em destaque? Por quê? Porque é uma palavra diferente. Então a gente precisa consultar o vocabulário. E a gente sabe que o vocabulário sempre está lá no finalzinho do texto. Então vamos ver o que significa tratantes, certo? Tratante significa que trata de assuntos ou negócios em esperteza. Então aí a gente tem o significado desta palavra. Continuando, segunda estrofe agora. Daí a pouco ia se levantar, já estava sem posição na cama, virando de um lado para o outro, desde antes que os passarinhos começassem a cantar. Lembrou-se da neta e sorriu no escuro. Recordou como uma vez a menina explicara-lhe que gostava de dormir na casa da avó porque, se acordasse antes de todo mundo, tinha muito passarinho no quintal para ouvir. Aí ela tinha certeza de que em pouco tempo clareava, porque já era cedinho. Em sua própria casa, ela nunca sabia se já era cedinho ou se ia demorar muito a amanhecer. E até os pássaros estavam dormindo, porque ainda era cedão. Pois, nesse dia, a avó acordara cedão, antes do cedinho. E cansara de ficar na cama sem fazer nada, resolveu ler um pouco. Acendeu a lâmpada na cabeceira, pegou a Bíblia, abriu a esmo. Mais uma palavra em negrito. Vamos ver o significado?
a esmo significa ao acaso, sem certeza. Então, ela abriu ao acaso, ok? Como às vezes fazia, teve o cuidado de abrir mais para o princípio do livro. Distraía-se mais com o Velho Testamento. Aquelas histórias movimentadas, cheias de peripécias e traições. E aí, qual é o significado dessa palavra? Consulta aí no vocabulário e não esquece de ler essa história até o final, que eu garanto a vocês que vocês irão amar, certo? Então fica aí para que vocês façam a leitura e a atividade em casa, ok? Gente, a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!